troca sobre quais são os medos e os desafios da gente começar uma carreira como acupunturista. E aí eu pude ver e relembrar de outros receios, outras dificuldades que eu também tive que enfrentar. Então hoje eu resolvi aprofundar um pouco mais sobre pulso. Eu dou já risada porque eu sempre lembro de um professor que eu tive em uma das escolas que eu frequentei, que ele já chegou na aula de pulsologia, era a primeira aula. A sorte é que eu já tinha tido aula com outros professores antes. E eu já praticava, então o pulso não era tão desafiador para mim, mas eu lembro porque ele já chegou na aula falando, olha, nessa vida vocês não vão aprender a pegar pulso. Eu falei, puxa, que legal começar uma aula desse jeito, né? E de fato pulso é muito cabuloso num primeiro momento, porque exige de nós ter essa segurança e sensibilidade desenvolvida e traduzir a sensibilidade em palavras e em conceitos. Eu acho que exige mesmo do aluno uma maturidade, um conhecimento teórico, uma associação direta, né, com a parte de conceitos diagnósticos e tratamento, que é bem complicado num primeiro momento. E isso foi fundamental para eu passar por esse desafio, foi fundamental a associação da prática com a teoria. Então, num primeiro momento, como minha primeira escola foi a ABA, a gente usa muito pulsologia, então era imperativo eu saber fazer isso para conseguir atender no ambulatório, para conseguir depois fazer a minha prática profissional. Então, o que eu digo também, da mesma forma como o primeiro vídeo que eu disse sobre os medos, a importância da gente fasear, né? Da gente trazer as etapas dos aprendizados para conseguir evoluir na pulsologia. Meu primeiro foco foi localização dos pontos, então quais eram de fato os pontos que a gente pegava o pulso e saber sempre localizar dependendo do tamanho do corpo do paciente, do tsum do paciente, a gente conseguir identificar as diretrizes anatômicas para encontrar de fato o pulso correto. Até porque na aba a gente aprendeu sobre o quarto pulso, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que seria daí um tsum atrás do P7. E ele traria outras informações sobre o estado geral do paciente. Enfim, então era bem desafiador a localização do ponto. Aí depois o que eu foquei era, vou identificar se está excesso ou insuficiente, para eu saber pelo menos isso, para eu saber sentir o que é excesso e o que é uma deficiência. E aí vai para a prática. Aí pega pulsos diferentes, sempre anota no pentagrama qual que está em excesso, qual que está insuficiente, qual que está num padrão de normalidade, porque essa é uma grande dificuldade também, que às vezes não é passado em aula. A importância da gente saber as diretrizes corretas de o que é um pulso normal, o que é um pulso em equilíbrio, porque daí quando a gente está aprendendo a desenvolver sensibilidade do pulso, para a gente tudo é sentido, daí você acaba colocando tudo como desequilíbrio, entende? Esse está em excesso, esse está insuficiente e nada é normal. Então também é muito importante a gente ter claro o que é um padrão de normalidade de pulso. Conforme o excesso e a insuficiência fica um pouco mais claro e fica um pouco até mais rápido da gente pegando, o que eu comecei a fazer? Eu sempre fazia o desenho do pentagrama quando eu tô atendendo o paciente, e aí na hora de pegar o pulso, eu tentava aflorar a percepção da minha sensibilidade. Então, às vezes eu sentia, puxa, nesse ponto parece que está em excesso superficial e embaixo está um pouco insuficiente. Aí eu colocava exatamente assim, sinto em excesso superficial e insuficiente no profundo. Esse pulso eu sinto que se eu pressionar um pouco mais ele vai esmagar no meu dedo, vai ficar como se fosse um macarrão espremido, assim, como um espaguete, sabe, muito bem cozido, que se você aperta um pouquinho ele vai derreter embaixo. Ou então sinto ele bem redondinho e uma batida forte, eu colocava redondo, forte, que aí depois você pode pesquisar se isso daí é um corrente.
que é a diferença de um corrente para o pulso em corda. E aí isso trouxe, ao fazer esse processo, né, de traduzir a sensibilidade em palavras, para eu saber depois o que fazer com aquilo, mesmo antes de eu nem saber o que fazer com aquilo, mas pelo menos eu estava fazendo isso, né? Eu estava identificando pulsos diferentes de excesso e insuficiência. E aí trouxe uma outra necessidade, uma outra importância que eu considero na nossa evolução como acupunturistas, é associar muito a teoria com a prática. Então, depois que eu comecei a dar esse novo avanço de, puxa, eu tô percebendo algo a mais, vai pra teoria, vai ler sobre pulsologia. Ao você ler a parte teórica, você começa a entrar em contato com outros conceitos e formulações de pulsologia e que você consegue associar com aquilo que, puxa, eu já senti um pulso assim. E aí lá na teoria vai estar, pulso assim, é esse diagnóstico, tem que fazer esse tratamento. E aí você consegue evoluir no seu conhecimento de pulsologia. Então, quando eu quis aprender a outra escola, diferente da escola dos 5 elementos, que é dos padrões de desarmonia, o conhecimento das síndromes e tudo mais, a pulsologia fica um pouco diferente. A gente acaba baseando mais nos 8 critérios de diagnóstico. E aí foi muito importante eu ter muito claro quais eram esses critérios e o que eles diziam da saúde, do padrão da pessoa. Então, por exemplo, um pulso rápido e um pulso devagar. O pulso rápido é um indício de que tem um calor no corpo. Um pulso mais lento é um pulso com frio, superficial e profundo. E aí, dessa forma, eu ia traduzindo nos 8 critérios de diagnóstico, né? Para daí a gente chegar nos padrões de desarmonia e nas síndromes. Como o meu conhecimento ainda é bem recente dessa outra forma de trabalhar, eu também não tenho tão claramente quais serão as próximas etapas de desenvolvimento da psicologia nessa escola. O que eu entendi por enquanto e o que eu estou focando é de fato faseado e eu quero entender os 8 critérios, esse é meu objetivo e eu vou atrás disso para conseguir entender e traçar depois qual é o diagnóstico desse meu paciente. Eu não sei ao certo se outro conhecimento que eu desenvolvi dessas características, essas nuances, se elas vão me ajudar numa identificação de, por exemplo, uma síndrome complexa, não sei. Mas por hora eu também faseei e estou na psicologia nesse ponto. Acho que de acordo também com uma grande maioria que conversou comigo sobre seus receios de dificuldades, uma das dificuldades que eu mais escutei foi saber ao certo qual é a base fundamental de diagnóstico que eu tenho no meu paciente. O que eu senti foram muitas pessoas assim, nossa, eu sei muitas técnicas, eu conheço várias formas de atender cada sintoma que o paciente sentir, só que eu não tenho a mesma linha de raciocínio para todos os pacientes. E aí eu identifico que é uma questão muito importante. Eu acho que a gente tem que se atentar para conhecer uma base que fundamente toda a sua avaliação como acupunturista, mais do que você ter esse olhar só sintomático. Para esse tipo de dor eu conheço essas técnicas e vou tentar elas e esses pontos sintomáticos. E aí todas as técnicas que você for revisitar depois do aprofundamento dessa base, é sempre direcionando então para a base. Então, sei lá, vou estudar língua depois novamente. Então, como cada escola enxerga a língua, que sinais que eu preciso procurar para entender se está em excesso ou insuficiência, em desequilíbrio, onde que é o desequilíbrio e a estagnação, onde que tem bloqueio, ou se é na outra escola, que aí você vai para os padrões de desarmonia e para síndromes, quais sinais eu preciso identificar nos 8 critérios na língua. Acho que é muito importante você traçar seja pulso, seja língua, seja íris, olho, a mão, todos os microsistemas que a gente tem à nossa disposição, como eu interpretar esses sinais nessa base. Porque aí sim eu sinto que o seu conhecimento teórico e prático ele fica de uma forma mais